Que alegria, meus amigos. Eu queria te convidar a mais uma oração. Amém? Feche os teus olhos. Mais uma vez. Jesus, muito obrigado. Quão precioso tem sido aquilo que estamos vivendo nesse tempo, Pai. Quão agradável é que os irmãos vivam em união. Que alegria, Pai, poder ver aquilo que o Senhor está gerando nesse tempo aqui na Poema Acre. Nós queremos te pedir mais uma vez, Espírito Santo, consolida aquilo que foi iniciado. Pai, que algo poderoso possa nascer dentro de nós e a partir de nós, através desse tempo que o Senhor estabeleceu. Nós te pedimos mais uma vez, Senhor, abre os nossos ouvidos, prepara o terreno do nosso coração, nos torna sensíveis para a Tua palavra, Jesus. Nós queremos ser transformados, e através dessa transformação, nos movermos de forma intencional, em construirmos aquilo que está sendo gerado em nós, em nome de Jesus, amém. Amigos, que alegria poder, nesse domingo à noite, encerrar essa minha passagem aqui pelo Acre. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a recepção de todos vocês, o carinho do Manu e da Pri, as amizades aí que nós fizemos nesse tempo. Foi tão gostoso, tão precioso, sabe, é tão bom estarmos em família. Então eu queria realmente agradecer em nome da Poema São Paulo, em nome da minha família, no meu nome, por todo o acolhimento que nós tivemos nesses dias, que eu tive nesses dias. Muito obrigado. Esperamos vocês lá em São Paulo. Quando estiverem por lá, passem lá na Poema São Paulo, que vai ser uma honra estar juntos. Amém? Eu queria continuar um pouco falando com vocês a respeito daquilo que foi construído no primeiro culto aqui pela manhã. Mas se por acaso você não veio no culto da manhã, fique tranquilo, porque eu tenho certeza que nada por acaso, essa mensagem vai falar com você também. Mas eu queria construir algo ainda baseado naquilo que nós falamos. E se você não ouviu essa palavra da manhã, escute, porque é muito importante que você entenda. Porque eu tenho certeza que foi algo fresco que Deus me deu para vocês, para Poema Acre. Mas isso que eu quero começar construindo nessa noite com vocês está muito ligado àquilo que o Estênio falou no final da palavra, sobre não vivermos apenas de aparência, não vivermos apenas de uma forma que os outros vejam, mas de fato sermos transformados internamente por uma mudança que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. E se você veio aqui na manhã, você ouviu muito eu falar a respeito dos afetos externos que nos atingem e que têm um poder absurdo de modular o nosso comportamento. É muito desproporcional os afetos que nós temos externos do que nós temos internos. É muito mais fácil nós sermos modulados de acordo com esse sistema tão agressivo que nós estamos inseridos, do que nos mudarmos através dos valores, dos princípios que nós decidimos estabelecer internamente. Não pense você que apenas vindo ao culto, que apenas indo ao GC, você vai mudar. Porque todos os outros dias você está sendo bombardeado de afetos externos que estão concorrendo com esse culto, com o seu GC, com os momentos de comunhão que você tem. Por isso que nessa noite eu quero construir algo que está relacionado a um posicionamento intencional de cada um de nós, que o pastor Manu não vai poder acessar, que a Pri não vai poder acessar, que os teus líderes de GC não vão poder acessar, que diz respeito única e exclusivamente ao seu sacerdócio, ao seu compromisso. Aquilo que começa de dentro, então se transforma para fora. Eu quero falar um pouco com vocês a respeito disso, porque hoje nós corremos, meus amigos, uma grandíssima tentação de
surfando na onda disso que nós vemos nas redes sociais, estarmos mais preocupados naquilo que os outros veem de fora, do que aquilo que nós construímos internamente, daquilo que os nossos parentes, no sentido da nossa família, vê dentro das nossas casas. É muito mais fácil eu ser alguém para que a igreja veja, do que aquilo que minha esposa vê dentro de casa. É muito mais fácil eu ser um influencer digital, com muitos seguidores no Instagram, porque ninguém vê como é a minha rotina, os momentos difíceis que eu tenho com a minha esposa, a louça suja na pia, os momentos difíceis, as crises de infância que os meus filhos têm, isso ninguém vê. Então é fácil eu ser admirado, você ser admirado, você ser admirada pela sua performance, pelo seu sucesso, pelo seu carro, pelo seu dinheiro. E a verdade é que isso mexe com o nosso orgulho, isso mexe com o nosso ego, isso faz com que o homem se sinta importante, talvez. E nós precisamos realmente olhar para uma coisa perigosa que está acontecendo, que é: meu Deus, como Deus está vendo tudo isso? Como será que, aos olhos de Deus, eu estou me movendo? Será que mais preocupado em agradar aos outros, em ser bem visto pelos outros, ou me preocupando com aquilo que é gerado dentro de mim? Outro dia no meu consultório, eu estava esperando um paciente entrar, e eu olhei para um vaso de plantas que eu troquei, porque me dava muito trabalho aquela planta, porque eu sempre tinha que regar e às vezes eu esquecia. Então eu decidi botar uma planta artificial no lugar dela, idêntica, planta idêntica. E ao olhar para aquela planta eu pensei: que curioso, ela não tem vida, mas ela aparenta ter. E a verdade é que muitas vezes nós somos esses, né? Que aparentamos estar felizes, aparentamos estar bem, aparentamos estar viçosos, entusiasmados, alegres, mas só você sabe como está por dentro. Não há vida, não há alegria, não há entusiasmo, não há verdade. Mas é tão importante que os outros vejam que eu estou bem, que eu me apresento para o mundo de tal forma que os outros me veem bem. Existe uma cultura que nós estamos inseridos de, ao sermos questionados se está tudo bem, a gente responde: sim, está tudo bem. E aí, tudo bom? Tudo bom. Já conversou com alguém, perguntou: está tudo bem? A pessoa falou: rapaz, aproveitando que você me perguntou, por que não criar uma cultura como essa? Nós estamos inseridos numa cultura que precisa a todo custo mostrar resultado, mostrar crescimento, mostrar conquista, mostrar o corpo, mostrar o dinheiro, mostrar as viagens. Então nessa noite eu quero reforçar ainda mais esse conceito da necessidade que nós temos de construir internamente valores, uma vida de virtude, uma vida de valor, uma vida que é muito mais custosa, muito mais difícil de ser construída do que de fato viver externamente. Não por acaso Jesus disse sobre aquela parábola das duas casas, não é? Ele diz: sábio é o homem que constrói a casa na rocha, porque quando vierem os ventos, as chuvas e tempestades, ela permanecerá firme. Mas imprudente e insensato é o homem que constrói sua casa na areia, porque quando as chuvas, os ventos vierem, ela não vai ter poder para resistir a todos esses afetos negativos. E construir uma casa na areia é exatamente a vida de muitos de nós. É uma vida de aparência. A casa está ali linda, mas não há fundamento. A casa está ali perfeita. Inclusive a praia remete a lazer, a entretenimento, a diversão. Agora, solidez, estrutura, fundamento, custa tempo, é sofrido, é mais caro, é mais árduo. Muitas vezes ninguém vê, mas é aquilo que gera vida, é aquilo que se sustenta ao longo do tempo. E como eu falei hoje de manhã, a nossa caminhada com Deus, ela não pode ser entendida a curto prazo, nem a médio, mas sim a longo prazo. O que importa não é como a gente começa,
mas sim como a gente termina. E sabe, pensando e vivendo isso nos últimos anos, eu decidi lá na minha casa criar uma cultura que tem nos protegido muito. E eu dei um nome para esse dia. E esse dia é um nome que eu criei ali, que diz respeito, é numa outra língua, mas enfim, que diz respeito a nós celebrarmos os pequenos detalhes da vida. E todas as quartas-feiras, eu e minha mulher, nós paramos, reavaliamos as nossas vidas, os nossos problemas, os nossos desafios, aquilo que ela enxerga que eu não consigo enxergar, aquilo que eu enxergo nela que ela não consegue ver. Então começamos a construir, a tirar estacas que estão na areia e colocar na rocha. Muitas vezes nós estamos cansados, mas nós sabemos que se isso não for feito, os dias vão se passar, a rotina vai chegar, vai nos engolir. Então nós consagramos aquele momento a conversarmos, o que eu chamo de DR intencional. Discussão de relacionamento intencional. Porque normalmente, estava falando isso na mesa, né? As discussões de relacionamento, elas são consequenciais. Você tem um problema ali, arrumou uma briga, um desentendimento, você está influenciado sobre uma forte emoção. Vamos conversar aqui. A chance de você conseguir algo positivo disso é muito pequena. Então, naquele momento você deixa as suas emoções abaixarem e no momento específico vocês vão lá e conversam. Isso leva tempo. Isso não é fácil, mas é extremamente necessário para que haja vida, para que haja valores internos sendo construídos. Eu quero te encorajar hoje a sair daqui com um plano de ação. Assim, talvez como um engenheiro ao construir uma casa, quais vão ser as estacas que eu vou precisar utilizar para perfurar o solo e construir uma casa que perdure por muitos e muitos anos. Um casamento sólido, uma vida cristã madura, filhos que nascem com amor, com educação. Isso não vem de graça, isso não cai no nosso colo, isso precisa ser construído. Isso não acontece vindo aos cultos, nem aos GCs apenas, mas precisa de um trabalho intencional de cada um de vocês. Noé, quando recebe essa missão de construir a arca, alguns estudiosos dizem que ele levou de 100 a 120 anos para construir aquela arca. 100 a 120 anos batendo martelo, 120 anos sendo ridicularizado pelos outros, sem reconhecimento, sem validação, fazendo isso no secreto. Olha quanto tempo ele permaneceu fazendo algo para que aquilo fosse a salvação da humanidade. Minha pergunta para você é: o que você tem feito para proteger tua família? O que você tem feito para estruturar mais afinco a sua vida com Deus? O que você tem feito? Quais são os horários que você tem separado? Quais são os livros que você tem lido? Quais são as renúncias que você tem feito? Vamos lá, alguém. Nós precisamos entender que há algo a ser feito. Quando eu cheguei na Poema São Paulo, eles tinham acabado de passar por um processo muito interessante, de portas fechadas durante 8 meses. O Brisa lá em São Paulo entendeu que depois de uma reformulação na liderança da igreja, era necessário que as portas se fechassem, para que a casa criasse forma, para que a casa, a família espiritual criasse identidade, para que os líderes, como ferros afiando ferros, se ajustassem, para que após as portas serem abertas, a liderança tivesse bem estruturada para receber os de fora. Às vezes é isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas: fechar as portas, reavaliar conceitos, procurar ajuda, entender que esse dinamismo todo louco que nós estamos vivendo de redes sociais é um ritmo que não é de Deus. Deus não espera que a gente viva nesse ritmo tão frenético. Às vezes dar passos para trás é importante.
Às vezes fechar a porta é importante, às vezes trancar a porta 8 meses para cuidar da família é importante. Assim como Noé fez durante tanto tempo. E falando sobre isso, eu lembrei de uma coisa muito interessante que me chamou a atenção quando recentemente eu comecei a ver algumas notícias a respeito da morte do Oscar Schmidt. E numa das entrevistas que o Oscar deu, nessa retrospectiva da vida dele, ele era famoso por ser reconhecido como mão santa. E aí um repórter perguntou para ele: você é uma mão santa, o que você pensa a respeito? Ele falou: que mão santa que nada, rapaz. Eu era o último a sair da quadra. Quando todos os outros jogadores lá no Flamengo terminavam, eu ficava até acertar 30 cestas, 20 cestas de 3 pontos. Às vezes levava mais de 2 horas depois do meu expediente, eu ficava ali. Se eu chegasse na 18ª, ele voltava tudo até conseguir 20 de novo de 3 pontos. E ele falou assim: ninguém treinou mais do que eu. Numa das últimas palestras dele, nos Estados Unidos, na NBA, ele olhou nos olhos de todos os melhores jogadores do mundo e falou: eu tenho certeza aqui que ninguém treinou mais do que eu. Ninguém se dedicou mais do que eu. E sabe, nós temos uma falsa humildade muitas vezes de darmos a glória para Deus, de uma glória que nem Deus queria que Ele tivesse. Assim como Oscar fez, ele temia Deus. Ele era um homem, não podemos dizer que talvez ele fosse um homem de Deus no sentido cristão da palavra, mas ele acreditava em Deus. Mas ele sabia que o sucesso dele havia sido pela disciplina, pela dedicação, pelo empenho. E entenda, isso não tira a glória de Deus, porque a glória de Deus é revelada quando eu potencializo os atributos que Ele já confiou nas minhas mãos, quando eu faço uso daquilo que Ele já me deu. Se eu vivo de maneira irresponsável, de maneira desorganizada, eu não estou glorificando a Deus. Então nós temos essa falsa humildade de falar: tudo é glória a Deus, tudo é glória a Deus. Mas tá bom, e o quanto que da glória de Deus você está utilizando para se disciplinar, para se empenhar, para ter constância, para ter repetição, para ter intencionalidade? Falta-nos um pouco mais disso, meus amigos. Sabe quais de nós aqui poderia dizer, abre-se um parênteses, não por orgulho pessoal, não para querer correr uma corrida, porque a corrida que nós corremos não é contra ninguém, mas sim contra nós mesmos. Mas fecha o parênteses, quem aqui de nós poderia dizer: ninguém ora mais do que eu, ninguém busca mais do que eu, ninguém jejua mais do que eu, ninguém se disciplina mais do que eu, não porque eu quero competir, mas porque eu entendo que há um alvo a ser alcançado, há um Senhor a ser adorado, há um reino a ser conquistado, há algo a ser conquistado. Eu tenho um líder que transicionou nessa fusão comigo para Poema São Paulo, que ele é atleta olímpico da seleção brasileira de atletismo. Ele participou das últimas Olimpíadas no salto triplo. Ele caminha comigo há muitos anos. E eu o acompanho de perto, e a dedicação desse homem é absurda na alimentação, no sono, nas renúncias, tudo para competir e chegar no grande objetivo da vida dele, que é ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. E o apóstolo Paulo fala nas escrituras: olha para os atletas que competem por uma medalha perecível, olha a dedicação que eles fazem, olha a dedicação que esses homens têm. E ele vira para os cristãos e diz assim: e vocês? O que vocês têm feito para conquistar uma medalha imperecível? Ou seja, qual é o nível de dedicação que vocês têm feito para construir algo que jamais será destruído? O que vocês têm feito para conquistar algo que a traça não rói, o ladrão não rouba, que será algo que estará guardado para nós no galardão eterno lá no céu? Vamos lá, alguém. Hoje de manhã nós construímos um pouco disso, dizendo: quantas coisas nós já poderíamos estar vivendo
a nível de igreja, a nível pessoal, a nível profissional, a nível de família, por irresponsabilidade, por negligência, por falta de compromisso, por falta de disciplina. E sabe que um dos pontos que justifica muito dessa nossa passividade como cristãos, é exatamente esses afetos que estão chegando até nós. Afetos esses que dizem respeito ao que nós temos de referências. Nós nos comparamos com quem ora muito pouco. Nós nos comparamos com quem jejua muito pouco e se jejua. Nós nos comparamos com quem lê muito pouco. Existem dados estatísticos que a nossa geração é a geração mais ignorante em relação à Bíblia Sagrada. Pouquíssima leitura e disciplina e piedade no que diz respeito ao estudo das Escrituras Sagradas, a meditação das Escrituras Sagradas. Nós gastamos muito mais tempo como geração nas redes sociais do que na Bíblia. Nós gastamos muito mais tempo em coisas passageiras e triviais do que em oração. Isso é sério, isso é preocupante. As nossas referências hoje são coaches, influencers, motivacionais, frases bonitas, conteúdo rápido, conteúdo de liberação de dopamina rápida, conteúdos rasos, que nos entretêm, que nos fazem rir, depois nos fazem chorar, depois nos fazem ficar com medo, e depois nos fazem ficar excitados, e depois nos fazem ficar com tristeza, e nós ficamos viciados nisso. Essas são as nossas referências, esses são os nossos estímulos. Eu queria realmente nessa noite te convidar a olharmos um pouco para as nossas gerações passadas, para os referenciais que nós tínhamos no passado, para exemplos de homens que entenderam algo que talvez nos esteja faltando. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estive com a minha esposa na cidade de Londres, e nós visitamos a casa do John Wesley. Fizemos um tour ali pela casa dele, e existe um cômodo na casa de Wesley, que é anexo à igreja, que ele separou para oração. E aí nós entramos nesse quarto, e tinha um banquinho ali para ele ajoelhar. E esse banquinho tinha as marcas do joelho de Wesley, de tanto que ele orava. A história conta que ele acordava às 4 horas da manhã para orar, todos os dias, e ele orava cerca de 2 horas por dia. Imagina isso, 4 horas da manhã até às 6 da manhã, todos os dias. A história conta que ele percorreu mais de 400 mil quilômetros a cavalo, pregando o Evangelho. Pregou mais de 40 mil sermões. E você pode estar pensando, puxa, que bonito. Ele era um sacerdote, um pregador. Acredite você ou não, ele contribuiu mais do que qualquer outra pessoa para a medicina, para a política e para tantas outras áreas, porque ele permitiu que a glória de Deus invadisse a vida dele através da disciplina. Ele acessou algo em Deus que rompeu as barreiras da bolha evangélica, rompeu as barreiras da igreja. Ele acessou algo poderoso de Deus através de uma sensibilidade que ele passou a ter nesse lugar secreto. É como se ele tivesse equalizado a frequência do rádio dele com a frequência do céu, entendesse uma missão poderosa. Vamos lá, alguém. Quantos ruídos hoje estão nos envolvendo de forma que a gente não consegue mais ouvir a voz clara de Deus? Quantos filmes, quantos reels, quantas músicas, quantas coisas nós estamos sendo atacados de todos os lados e romantizando isso como uma modernidade que nos chegou para nos facilitar a vida. Não é bem por aí. Existe uma agenda por trás que tem tentado impedir com que homens se desenvolvam e sejam expressivos como foram esses homens do passado. A história ainda conta algo muito bonito, que uma vez, ainda quando novo, Billy Graham foi de excursão com a sua escola para essa casa. E eles foram lá, a professora levando os alunos, e Billy Graham no meio de todos os alunos. Foram lá, viram tudo, e depois estavam voltando para o ônibus. De repente a professora começou a contar 1, 2, 3, faltava um aluno, e era o Billy Graham. Quando a professora foi procurar, ele estava naquele quarto orando de joelho, no mesmo lugar que Wesley dobrava os seus joelhos, clamando: Senhor, faz mais uma vez,
cumpre na minha vida, através de mim, aquilo que o Senhor já fez uma vez na vida de Wesley. Vamos lá, alguém. Jesus disse: em meu nome vocês farão obras iguais às minhas e ainda maiores. Mas isso não vem de qualquer jeito. Nós precisamos acessar isso. Nós precisamos brigar por isso. Nós precisamos tomar o reino dos céus à força, para que possamos fazer e cumprir aquilo que Ele já preparou para nós. Amém? Alguns dias atrás eu escrevi um post no Instagram que dizia assim: alguns cristãos de hoje teriam falado para Davi orar por Golias ao invés de enfrentá-lo. Sabe o que significa isso? Que nós espiritualizamos muito as coisas, quando na verdade devíamos ir lá e agir, e resolver, e pegar e fazer. Imagina Davi orando: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer. Deus estava falando assim: não, você vai fazer. Eu já te capacitei, o meu Espírito está sobre você. É como se Deus estivesse falando para muitos de vocês aqui hoje: vai lá e faz, porque você já sabe que você tem que fazer. Vai lá e honra a sua esposa, vai lá e pede perdão, vai lá e arruma a besteira que você fez. Vai lá e ajeita os teus filhos, educa os teus filhos, tira a tela dos teus filhos, resolve, vai, acorda cedo, vai dormir mais cedo, para de comer açúcar, vai e faz, filho, porque se você fizer, eu cumprirei. 1 Samuel 17:48, o texto diz: Davi apressou-se e correu em direção ao exército para enfrentar o filisteu. Chega uma hora na nossa vida que a gente precisa correr em direção ao olho do furacão. Não é sair correndo com medo dele, mas é ir em direção a ele. Porque se isso acontecer, Deus estará com você naquele lugar, assim como Ele esteve com Davi e com tantos outros homens. Davi entendeu que Deus havia dado capacidade, Davi entendeu que Deus havia dado a ele coragem e habilidade, mas agora era o momento de agir. Qual será o seu momento? O que será que você precisa olhar os teus olhos no espelho e falar: chegou minha hora. Chegou a hora, parei de procrastinar, é agora que vai começar a execução. Como é que está teu casamento? Como é que está a tua organização financeira? Como é que está o teu compromisso com a igreja? Quantos aqui talvez poderiam já estar se envolvendo num ministério, mas ficam no gostosinho? Vamos lá, igreja, chegou a hora de começar a fazer. Chegou a hora o tempo está passando, nós precisamos agir. Chegou a hora de assumirmos a nossa identidade de filhos, de sacerdotes, de homens e mulheres de Deus, que não se acomodam. Não tenha medo, porque Ele estará com cada um de nós. Não tenha medo do dinheiro, Deus proverá. Não tenha medo das dores, Deus estará contigo. Não tenha medo da luta, Ele estará ali com você. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para isso. Sabe, nós temos horário para tantas coisas na nossa vida. Eu falo porque a minha agenda é extremamente cheia. Tem horário para atender, tem horário para levar meu filho para a escola, tem horário para pegar o outro do futebol, e tem horário para ir cortar cabelo, temos horário para tudo. Vou atender presencialmente, pego o trânsito. Agora, existe horários na minha agenda que são sagrados, que se eu não consagro esses horários, eu sou roubado por mim mesmo. Nós costumamos a tentar sacramentar o horário da oração, às vezes nos justificando que fazemos isso no momento que podemos. Assim como diz lá Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Existe tempo para isso. Mas também existe aquilo que Jesus falou em Mateus 6,6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, busca Deus em secreto, porque em secreto Deus te recompensará. John Piper fala que nós temos que ter horário marcado e local marcado com Deus para nos encontrarmos com Ele. Deus vai te abençoar se você orar sem cessar em espírito, indo para o teu trabalho. Mas existe um outro nível de profundidade para aqueles que se encontram no secreto com o Senhor. Existe um maná escondido para os escolhidos que decidem encontrá-lo face a face nesse lugar secreto. E eu entendo a dificuldade que existe nisso, porque nós temos muitas coisas, como eu já disse, para fazer. E a sua alma, ao se deparar nesse lugar de solidão, ela quer te tirar dali muitas vezes.
te fazendo pensar, meu Deus, eu tenho aquela conta para pagar, tenho a roupa para tirar do varal, tenho que ligar para fulano de tal. Nós começamos a nos auto-sabotar, para não estarmos naquele lugar. Os puritanos costumavam dizer o seguinte: é necessário orar até que você consiga orar, e entrar na delícia da oração. O que significa isso? Existe um momento que a sua oração ela tem que ser tão intencional, para que ela rompa a sua vida emocional, e então possa acessar a presença de Deus. Porque muitas vezes a nossa emoção ganha do nosso espírito. Nós precisamos enfrentar a nossa alma até que o espírito vença e possa acessar esse lugar de preciosidade. Eu acho que eu falei isso, se eu não me engano, na primeira noite que eu estive aqui. Mas existe um homem chamado Paul Yong-cho. Foi o maior pastor da China. E aí tem uma história curiosa desse homem que diz que ele levava tão a sério essa questão do sacerdócio, desse momento a sós com Deus em oração, que ele disse para a secretária dele: independente de quem me ligue, não me atrapalhe, porque eu estarei falando com meu Deus. E liga nada mais, nada menos do que o presidente dos Estados Unidos. E ela disse para o presidente: olha, infelizmente ele não vai poder te atender, porque ele está orando. Imagina para o presidente dos Estados Unidos ouvir uma coisa como essa. Mas esse homem havia entendido a necessidade de acessar o Senhor em intimidade, para poder conduzir a maior igreja da face da terra, que era uma igreja na China com milhares e milhões, sei lá, de pessoas. Agora, como Deus poderia ter confiado tantas vidas na mão desse homem se ele não acessasse o secreto do Senhor? Isso serve para nós líderes, a responsabilidade que nós temos de estar nesse lugar com a face descoberta, para ouvirmos a voz de Deus e podermos conduzir a igreja. Tem uma frase que eu costumo dizer, isso serve para todos nós: me mostre sua agenda e eu te direi quem és. Porque nossos horários revelam as nossas prioridades. Os nossos horários revelam o que de fato é importante para nós. Se é mais importante para você jogar teu futebol, ao estar com a sua esposa, isso revela quais são as suas prioridades. Se assistir um filme é mais importante do que estar a sós com Deus, isso também revela as nossas prioridades, e isso é sério. Não que seja errado, assistir é muito bom inclusive, mas chega uma hora que nós precisamos de disciplina para avançarmos. Amém? Chega uma hora que nós precisamos decidir o que nós queremos para as nossas vidas: viver o além de Deus, o mais de Deus, ou nos contentarmos com o pouco de Deus. Isso linka um pouco com aquilo que nós desenvolvemos no conceito da antifragilidade, no sentido de que nós sim conseguimos, se nos desafiarmos para isso. A sua mente é capaz, o seu espírito é capaz, o seu corpo é capaz. E eu quero reforçar isso, porque muitas vezes você vai achar que você não é. Eu estou muito cansado, eu não aguento mais, eu não quero mais, tudo que eu preciso aqui é disso, é daquilo outro. Mas lembre-se, você pode e você consegue, porque Deus espera isso de você. Nós temos um potencial espiritual inexplorado que nós não acessamos. Temos um potencial espiritual inexplorado que nós não estamos usando. Imagina quantas coisas nós poderíamos estar vivendo, mas não estamos por irresponsabilidade. O texto lá diz em Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Isso é um texto que fala sobre percentual. Quanto mais eu for em direção a Deus, Deus vem na minha direção. Se eu for 10%, Ele vem 10%. Se eu for 20%, Ele vem 20%. Se eu for 30%, Ele vem 30%. Ou seja, quem determina a profundidade daquilo que você vai viver com Deus é você mesmo. Porque se você for 100, Ele vem 100. Mateus 7,7: buscai e achareis. Quanto você tem buscado? O quanto você tem explorado? O quanto você tem se dedicado? O quanto você tem... Meu Deus, cadê? Eu quero achar. Sabe, às vezes eu acho que Deus gosta de se esconder da gente. E isso foi uma chave que eu tive quando eu estava brincando de esconde-esconde com meu filho. Eu estava ali escondido e comecei a pensar, ele estava demorando muito para me achar. Eu falei: rapaz, eu acho que Deus às vezes faz isso com a gente. Porque é óbvio que Deus está em nós, Ele habita dentro de nós, mas existe uma porção maior,
um maná mais escondido para aqueles que os desejam de maneira mais intensa e buscam, às vezes nas madrugadas, e renunciam a algum compromisso para estarem a sós com Deus. Existe algo especial nesse tipo de busca. Quem busca encontra. Mateus 11:12, o texto diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Nós vimos isso na vida de Daniel, foi desenvolvido hoje mais cedo. Nós vemos isso lá em Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava sendo ensinada, entrou em sua casa e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus. Nós vemos isso na vida de Jesus, Marcos 1:35, de madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi para o lugar deserto orar. Se o próprio Jesus separava tempo para estar a sós com Deus, quem somos nós para não fazermos isso? Ele era o próprio Deus e separava tempo, hora marcada, local marcado para estar a sós com Deus, porque nós estamos negligenciando isso. Precisamos de prática, precisamos de disciplina, precisamos entender que há um local preparado para nós. E quando eu digo local, a primeira coisa que vem à minha mente é o tabernáculo de Deus, que era dividido por 3 partes específicas ali no Antigo Testamento: o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. E o santíssimo lugar, de fato, era o lugar separado e consagrado para que um homem, uma vez por ano, entrasse nesse lugar para a expiação dos pecados pessoais de todo o povo. Ele entrava com um temor absurdo, com uma roupa preparada, roupa ornamentada, com sinos ao redor das suas vestes, porque caso a glória de Deus se manifestasse de forma muito forte, os sacerdotes puxavam ele para o lugar anterior, que era o santo lugar, para que ele não fosse consumido pela glória de Deus. Existia uma preparação, existia um temor, existia uma disposição de entrar, porque Deus se manifestaria naquele lugar. Agora, você sabe o final da história? Quando Cristo morre e ressuscita, o que acontece com esse véu, meus irmãos? Ele é rasgado de alto a baixo. E o autor da carta de Hebreus diz que agora nós temos livre acesso a esse lugar. Vamos lá, alguém. Nós temos livre acesso ao lugar de intimidade com o Santo dos Santos. Mas eu prefiro entender que esse lugar não pode ser vivido dentro do meu carro. Esse lugar não pode ser vivido na padaria. Esse lugar não pode ser vivido enquanto eu estou lavando a minha louça. Eu preciso consagrar um tempo para acessar o Senhor num lugar específico. Fechar a porta, dobrar o meu joelho, abrir a palavra, começar a orar. E então Ele se revelará. Assim, irmãos, Hebreus 10:19, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que antes era anual, agora é diário. Todos os dias nós podemos acessar essa glória. O que antes era limitado, agora está aberto. O que antes era para um homem só, agora é para todos nós. Eu queria terminar essa mensagem dizendo isso: há chegado um novo tempo para vocês. Essa mensagem queimou no meu coração para eu derramar como última palavra na minha passagem por aqui, porque eu creio que vocês irão viver coisas novas. Mas Deus está dizendo: se preparem para isso. Não vai vir de graça. Comecem a buscar, comecem a se disciplinar, comecem a se consagrar nesse lugar. Fique de pé no seu lugar, vamos orar juntos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Eu digo para nós porque eu estou falando para mim mesmo também. Que todos nós, como uma grande família espiritual, possamos nos dedicar à glória que nos será revelada. Que nós, como família, de forma individual aqui falando, pais, mães, filhos e filhas, possam entender que há uma glória a ser revelada.
há um maná escondido a ser entregue para cada um das nossas famílias, para cada um de nós. E nós queremos viver isso, Jesus. Livra-nos, Pai, do pecado, da omissão, da irresponsabilidade, de deixarmos que as bênçãos do Senhor passem de forma que a gente não as acesse. Que triste seria descobrir que nós somos herdeiros, mas vivemos como órfãos, Senhor. Enquanto há um tesouro para que a gente viva. Eu quero abençoar a igreja Poema Acre nessa noite, Pai. Derrama sobre os seus filhos e filhas algo poderoso, Senhor. Senhor, dê a mulheres aqui que sonham em ter filhos e filhas, Pai. Toca no ventre das mulheres que têm dificuldade com filhos. Pai, se há homens aqui que estão travando lutas para prosperarem financeiramente, Deus, em nome de Jesus, toca na mente desses homens, dê a eles planos, direções. Senhor, se há vidas que precisam chegar até aqui a Poema Acre, Senhor, livra as barreiras, tragam as famílias dessa cidade para cá, Pai. Que haja um avivamento nessa cidade, que haja um novo tempo de dedicação, Senhor. Que haja maturidade do Influa, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, Senhor. Começa a mover o céu sobre a Poema Acre, Senhor. Começa a trazer novos líderes, novos pastores, Senhor. Novos homens para queimarem, para servirem em humildade essa casa, Jesus. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.